Olá, amados, grandes estudiosos da Palavra de Deus, poderosos em obras e feitos. Que o Senhor os ajude e lhes dê entendimento e graça para a sua palavra. Entramos hoje no capítulo 7 de Romanos. Eu o intitulei de Livres da Lei. A lei não passou, mas nós fomos livres da lei. No versículo 1 a 6, Paulo vai dizer que na lei é impossível dar frutos. No 7, versículo 7 a 13, ele vai dizer que o problema não é a lei, o problema somos nós. E do 14 a 25, ele vai mostrar que na lei a salvação é impossível. Jesus, então, é a nossa única esperança. Lembra que eu, quando falei do capítulo 5, versículo 20 e 21, Paulo dizia, veio porém a lei, até pedi para vocês decorarem capítulo 5, 20 e 21, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. E aí isso com certeza ofendeu demais os judeus, porque a lei para eles era tudo. Então, aqui no capítulo 7, Paulo vai responder esse questionamento dos legalistas que achavam que Paulo estava desprezando a lei. Ele foi muito perseguido por causa disso. Vamos ler então. Não sabeis vós, irmãos, pois falo aos que sabem a lei. Olha aí de novo o que ele diz no capítulo 6 sobre saber. Não sabeis que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. Então ele compara aqui a lei com a lei do casamento. A mulher está presa ao marido e o marido à mulher enquanto o marido está vivo ou a mulher está viva, mas se um deles morrer, fica livre da lei um do outro, da lei do casamento. Aqui ele não está falando simplesmente da lei de Deus, mas usando a lei do casamento como um exemplo. De sorte, versículo 3, que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Isso é óbvio, desde o princípio que Deus criou o homem sobre a terra, ele diz que para cada um deveria ter sua mulher e a mulher seu marido, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E se houvesse aí a mulher fosse de outro marido, seria adúltera, a mesma coisa para o homem também, então ele está tomando a lei do casamento como exemplo, que o morto, quem morreu, é isento da lei. Então, no casamento, se um morrer, o outro é livre para casar de novo, o crente morreu em Cristo e ficou livre da escravidão da lei para pertencer a Cristo e assim ele poder frutificar. A ofensa não está voltando mais. Aí o versículo 4, ele diz assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Ou seja, quando Jesus morreu, nós morremos com ele, e morremos para a lei, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Então, se nós formos legalistas e quisermos seguir a lei de Deus ao pé da letra, sem o Espírito, então nós não vamos dar fruto para Deus. A única maneira de dar fruto para Deus é se nós morremos para a lei. Por quê? Versículo 5 explica. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos meios para darem fruto para a morte. As paixões dos pecados que são pela lei. A lei mostra pecaminosidade vil
e mostra como os membros do nosso corpo os nossos membros deram fruto para a morte. Olhos olharam para onde não devia, ouvidos ouviam o que não dizia, boca falava o que não devia. Tudo isso era uma escravidão, né? E a lei condenava todas essas coisas. Então, ela só avultava mais ainda o nosso pecado em relação a isso, né? Então, era, nesse caso, impossível dar fruto para Deus, né? Mas, no versículo 6 diz, mas nesse tempo, né? Nesse tempo que conhecemos a Cristo, agora, nesse tempo, estou me ajeitando aqui, irmãos, libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Agora nós fomos libertados da lei por Cristo, porque Ele cumpriu a lei em todo o seu âmago. Não significa que estamos isentos de obedecer à lei de Deus, mas que agora somos livres da condenação da lei, porque Ele morreu e nós morremos com Ele, estamos vivos para Ele. Agora, nesse tempo da salvação, esse tempo que entramos em Cristo, nós passamos a servir em novidade de espírito e não na velhice da letra. Por quê? Antes a gente tinha nosso fruto para a morte, mas agora, tendo se libertos, o Espírito Santo é o agente que opera essa nova maneira de viver. Não é mais por compulsão ou por legalismos, por regras, né? Mas agora é pelo Espírito. Não significa que não obedecemos às leis, mas significa que é o Espírito que move em nós. Agora, antes, a vida do velho homem em nós era baseada em regras, e a vida do judeu também era baseada em regras, em normas. Eles tinham o Talmud com não sei quantas mil receitas e regras para seguir, tudo em regra, mas o novo tem uma vida que parte do interior, porque é movida pelo Espírito. É o Espírito que nos conduz à santificação. É pelo Espírito que nós nos tornamos santos. É pelo Espírito que ele vai dizer no capítulo 8 que nós mortificamos as obras do corpo, dos membros do nosso corpo. A luta contra o pecado continua, mas o pecado, ele diz antes no 6, não terá domínio mais sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Debaixo da lei, você vive uma vida baseada em regra. Debaixo da graça, você vive uma vida baseada no poder interior que o Espírito supre. A lei, ela apontava a Cristo, ela mostrava que não tinha salvação nela, que você precisava, pela fé, buscar o Salvador. Por isso é que Abraão foi justificado pela fé, porque ele creu. Jesus falou: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Moisés também andava como quem vê o invisível. Logo ele foi justificado pela fé. Davi diz: bem-aventurado o homem que Deus não imputa o pecado, mas a justiça. Glória a Deus. Agora o novo, o que está em Cristo, ele passa a agradar a Deus, viver para a glória de Deus. O velho, o legalista, ele vive para si. O novo, a lei aponta para Cristo. No velho tinha cegueira, não enxergava essa realidade. No novo, a liberdade de serviço, liberdade de adoração. Não confunda com o modo de adorar. É liberdade interior para chegar a Deus pelo novo e vivo caminho, como dizem Hebreus, pelo véu foi rasgado pela carne. No velho era um fardo pesado, os rituais religiosos. Aqui vai uma observação: cuidados com os rituais religiosos que não têm poder em si. Eles se tornam legalistas. Levanta a mão, faz isso, não faz aquilo, fecha os olhos, coisas assim, regras e mais regras, né? A gente adora em espírito e em verdade. No novo, a gente vive de glória em glória e de fé em fé.
No velho, a letra mata e a nossa vida é um fracasso contínuo. No novo, o pecado não tem domínio, o espírito de vida está movendo em nós. No velho, o homem é entregue a si mesmo. Então, temos que viver no novo, né, amados? E na sequência, qual era a função da lei? No versículo 7 até o 13, ele vai mostrar a função da lei. Que diremos, pois? É isso que os judeus questionavam Paulo. É a lei pecado? Eles achavam que Paulo estava dizendo isso quando ele veio porém a lei, lá 5:20, versículo 20, capítulo 5, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Então eles acharam que Paulo estava dizendo que a lei é pecado. E que diremos, pois? Versículo 7 agora do capítulo 7. É a lei pecado? E ele fala, de modo nenhum, nem passe pela sua cabeça, nem deixe a sua mente entrar nesse joguinho legalista, espiritualista. Ele diz, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a cobiça ou a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então Paulo foi... Pela lei, ele viu que ele tinha cobiça e aí ele buscou socorro em Cristo, né? Quando Paulo teve um encontro com Cristo, Cristo disse para ele que ele o perseguia, que dura coisa é para te recalcitrar contra os aguilhões, ficar vivendo em regra e lei e não entregando a sua vida para mim. E ali ele se rendeu. Quem és tu, Senhor? E Jesus se revelou a ele em Atos. Versículo 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então o pecado, ele usou a lei de Deus, ele usou o mandamento de Deus e ele mostrou a cobiça, a concupiscência, porque sem lei o pecado estava lá no coração, estava operando, mas ele era ignorante em relação ao seu próprio pecado. E no versículo 9 ele diz, eu algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, quando o homem vive sem lei, sem normas, sem regras, sem como as crianças, você põe limites, né? Isso é viver sem lei. Mas quando a lei vem, o mandamento vem, o homem entende que ele é pecador, né? Lá está escrito, não tem como fugir. É igual alguém um dia que me disse, eu durmo com a minha namorada, mas eu não sinto que eu estou em pecado. Cara, meu amigo, falei com ele, não é o que você sente, é o que está escrito. Lá a palavra de Deus diz que é prostituição, pornografia, adultério, e os que praticam essas coisas, sensualidade, sexualidade, imoralidade, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. É só isso que a palavra de Deus define. E o que se une à prostituta é um espírito com ela. Então não é o sentimento que determina, é a lei. É a lei que mostra o pecado. Então ele fala bem, vindo o mandamento, reviveu o pecado, eu morri. Então por isso quando você prega o evangelho, você precisa falar de mandamentos, você precisa falar da lei. Paulo, quando estava pregando para Félix, falou para ele de quê? Falou com ele de domínio próprio, provavelmente. Paulo estava falando com ele de prostituição, aquela confusão que os romanos viviam em orgia e tal. Então ele falou com ele de domínio próprio, falou com ele de justiça de Deus, falou com ele de juízo final. Então ele mostrando que ele era pecador, né, de um modo ou de outro. Agora no versículo 10 fala assim, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então, né, o judeu que exaltava a lei, tinha os mandamentos de Deus, a tua palavra, diz no Salmo 119, é muito pura.
Por isso teu servo a ama. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O mandamento que era lindo, maravilhoso, que é santo, que é bom, né? Ele foi usado pelo pecado, porque o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, né? Ele morreu porque o que a lei dizia lá em Ezequiel? A alma que pecar, essa morrerá. E quando o homem é convicto que pecou, ele está morto. Ele morreu, diz o Paulo. Eu morri. O mandamento que era para a vida, então virou para a morte. Não significa que a lei não é boa. Ao contrário, ela é boa, ela mostra o pecado, ela mostra quão profundamente o pecado se enraizou em nossa vida e como nós precisamos do libertador. E assim, versículo 12, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aí ele matou a pau, né? Aí ele matou a cobra e mostrou o pau. A lei é santa. Eu não estou dizendo que a lei não é boa, que é perfeita. Ela antes é lei perfeita da liberdade. Se pudesse haver uma lei pela qual o homem pudesse se tornar justo, seria a lei de Deus. Mas o problema não é a lei, o problema é o homem, é pecado arraigado, que é impossível para o homem obedecer à lei sem ser nascido de novo do Espírito. Aleluia. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte. Quer dizer, porque a lei sendo boa tornou para mim morte, ele diz, não, de modo nenhum, nem passa pela sua cabeça, mas o pecado é que é o problema. Mas o pecado para que se mostrasse pecado. Então, de novo, o pecado, a pecaminosidade, a depravação humana extrema, esse pecado, essa depravação extrema, né, operou em mim a morte pelo bem. Então, eles foram, o bem da lei operou em Paulo a morte, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, a lei define o pecado. A lei mostra a pecaminosidade extrema do nosso coração sem Cristo. A lei aponta para Cristo porque ela não pode nos justificar, porque nós vivemos debaixo da lei, logo debaixo do pecado. A lei faz aumentar, né? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei fez a ofensa abundar, então não tem como, né? O pecado se mostrou excessivamente maligno e Deus quis fazer isso para mostrar ao homem que não tem nele salvação. Vê se eu estou sendo claro. Deus quis nos mostrar que em nós não há salvação. A salvação só tem um nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo, Filho de Deus. A lei, ela não mata, mas o pecado mata. A lei revela o pecado ao máximo para mostrar ao homem o estado da sua natureza. Não é? Tem gente que defende que o homem é naturalmente bom, mas tem os filósofos dessa corrente, que o homem é bom, mas o que deturpa ele é o meio. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que em pecado me concebeu a minha mãe. Então a criança já nasce com o vírus do pecado. Esse tempo de vírus, né, irmãos? A gente pode compreender bem. A criança nasce com o vírus do pecado. Ele se manifesta, ele tem um tempo de incubação. O tempo de incubação é o tempo do entendimento, da rebeldia, da desobediência, começar a se manifestar. E aí vai se mostrando o pecado muito maligno. E ele vai apontar para uma única saída. Irmãos, só tem uma saída: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo e Ele crucificado. Por isso, amados irmãos, esta história
desse evangelho moderno que tem sido pregado, onde o pregador diz: se você hoje decidir levantar sua mão, aceitar Jesus, você vai decidir o seu futuro eterno. Uau, eu vi isso, um pregador recente, famoso. Não é o homem que decide, porque o homem é pecador. O homem só pode tomar uma decisão por Cristo, como está escrito em João 1,12, assim como recebestes, né? A todos quantos o recebeste, a todos que o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então o poder é de Deus, né? Como Romanos 1,16, que eu pedi para decorar também. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O único modo do homem ser salvo é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é de Deus, irmãos. A salvação é um dom de Deus, não é uma decisão humana, porque o homem em pecado é incapaz de tomar uma decisão pela verdade. O homem só pode decidir pela verdade se o Espírito de Deus convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito entra em nós, ou quando o Espírito ilumina a mente do pecador, e ele compreende que ele é pecador, então ele pode ouvir a ordem de Deus para se arrepender, né? Porque, como Paulo pregou em Atos 17, 30, desde agora Deus ordena que todos os homens se arrependam, porque determinou um dia que vai julgar o mundo através de um varão que ele ressuscitou, Jesus Cristo justo. Então, irmãos, o evangelho da glória de Deus começa em Cristo, termina em Cristo. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Então, que Deus te use para levar muitas pessoas a Cristo, que Deus te use, que o Pai te use para conduzir pessoas a Cristo através do verdadeiro Evangelho, o Evangelho da glória de Deus, o Evangelho onde o homem morre para a lei e vive para Cristo. O homem sai de debaixo da lei para viver debaixo da graça por um dom maravilhoso de Deus. Fica na paz. Logo, pouco depois, adiante, continuarei o capítulo 7, na parte 2. Que o Senhor ilumine o seu coração, que o Senhor te dê revelação, que o Senhor te dê entendimento. Lembra que eu pedi a resenha dos capítulos 4, 5, 6, até o final dessa semana. E aí já vai escrevendo o 7, já vai colocando ideias, né? E, por favor, procure escrever e corrigir os seus erros de português, que tem sido muitos. Em nome de Jesus. Amém.